Eu acho que o primeiro fato relacionado a isso foi quando eu estava ainda no início da faculdade. E eu tive um familiar com caso de câncer, a minha avó, a avó Henriqueta. Ela teve um câncer de rim que foi diagnosticado já avançado. E a gente levou a avó num oncologista em Florianópolis, e a maneira que esse profissional acolheu a minha avó assim foi uma coisa muito especial dentro das limitações de tratamento que existiam na época. E depois que eu me formei, na residência de clínica médica, a gente passa pelo estágio da pneumo, da cardio, da gastro, da nefro, e eu passei pelo estágio da oncologia. E quando eu comecei a acompanhar, avaliar e cuidar de pacientes oncológicos, houve uma conexão, houve uma empatia com esse tipo de paciente, com os familiares que passam por um momento muito difícil do diagnóstico, do enfrentamento da doença. Então, é uma coisa um pouco até meio clichê, mas a oncologia escolhe a gente, não é a gente que escolhe a oncologia. E, paralelo a isso, a oncologia é uma das especialidades médicas que mais avançam no seu conhecimento. A oncologia é ciência pura, é a gente entender o mecanismo celular, é entender o sistema imunológico para poder combater um inimigo tão desafiador. Então, aliado ao fato de sempre gostar da questão de estudo, de ciência, de ter o hábito compulsivo de literatura, de ler, de curiosidade científica, isso também me atraiu para a oncologia. E a gente vê que quase 25 anos depois, trabalhando nessa área, o quanto a ciência vem evoluindo, né? Não me vejo fazendo nenhuma outra especialidade que não fosse a oncologia. É uma especialidade que traz muitos desafios, né? A gente tem momentos do dia a dia que não são fáceis, mas a gente coleciona cada vez mais grandes vitórias, que não são vitórias da gente, são vitórias do paciente e da família. Eu acho que o mais gratificante é quando a gente termina um tratamento com intenção curativa, também quando a gente pega um caso de doença metastática, desafiadora, que não tinha tratamento até alguns anos atrás, e a gente, por exemplo, consegue aplicar imunoterapia, alguma tecnologia nova, e ver aquilo sendo eficaz, aquilo revertendo um quadro avançado de doença. Então essas vitórias são o que há de mais gratificante assim. E como a gente tem esse tempo já de oncologia em Lages e na região, é uma coisa que é muito especial. Às vezes a gente está entrando ali no hospital para passar a visita dos pacientes internados e a gente encontra uma outra pessoa que nos aborda e elas falam, olha, o senhor tratou a minha mãe, a minha avó 10 anos atrás, 5 anos atrás, olha, você ajudou a gente naquele momento. E isso é extremamente gratificante, né? Porque a gente fica imaginando assim quantos seres humanos, né, a gente teve contato nesses 25 anos de oncologia. Quantas vidas a gente fez parte em algum momento, né? E sempre tentando ajudar de alguma maneira. Então isso é muito gratificante. Eu acho que a gente nunca pode parar, né, de tentar progredir, né? Hoje o que eu desejo, né, para os próximos anos é cada vez fazer junto com toda a nossa equipe, junto com o Charles, que é o meu sócio e parceiro na medicina nesses anos todos, eu sempre penso em cada vez crescer mais o nosso serviço. Hoje a gente tem um Cancer Center completo, com radioterapia e com uma equipe maravilhosa de apoiadores. Mas a gente sempre tem que almejar mais e mais, trazer mais recursos, trazer mais benefício de tecnologia para os pacientes. E a nível pessoal, profissional, eu tenho o desejo de ter um pouco mais de experiência internacional. Esse é um desejo meu, de alguns aprimoramentos em alguns centros de referência internacional que eu já visitei, que eu conheço, mas eu tenho um desejo de fazer passar um tempo mais prolongado tentando me aperfeiçoar junto a referências mundiais da nossa área. Eu acho que isso é o desejo para os próximos anos na oncologia.